gente. Estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre aquilo que o Senhor falou comigo nessa manhã. Hoje eu estou lendo o livro de 1 Reis e lá a gente encontra a história de Salomão, de seu filho Roboão, e é nessa partezinha da transição entre os dois que eu estou. Roboão foi o filho de Salomão. O Senhor havia dito a Salomão que ele perderia o reino, né? Seu filho não assumiria o reino totalmente, e ele só não perderia completamente por amor a Davi e a Israel, né? E a cidade de Jerusalém, aliás, porque o Senhor havia prometido a Davi que sempre haveria alguém de sua descendência no reino, em Jerusalém. Então, nesse meio de transição, no momento em que Roboão ele perde o reinado total, né, todo o domínio sobre a nação de Israel, ele fica somente com a tribo de Judá, a cidade de Jerusalém, e Jeroboão assume todo o resto do reino, né, de Israel. Só que o Senhor havia dito a Jeroboão: se você for fiel, eu estarei com você. E farei de você, da sua descendência, uma descendência tão forte quanto a de Davi. Se você seguir aquilo que Davi fez, eu vou honrar você assim como tenho honrado a Davi. Só que Jeroboão não fez isso. Ele começou a se afastar do Senhor, começou a construir altares idólatras, para que o povo não voltasse a Jerusalém para honrar o Senhor em Jerusalém, como dizia a lei. Ele teve medo das pessoas que estavam sob seu comando voltarem para Roboão, não confiou no Senhor. E assim ele acendeu a ira do Senhor. Então, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 13, eu vou ler um trecho para vocês, certo? Que dizia assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. E aí o texto continua. Eu li 13, de 1 a 3. E aí o texto continua. Jeroboão, ele se revolta contra o homem de Deus, aponta o dedo, e no que ele aponta o dedo, ele não consegue mais baixar. E aí ele cai em si, pede que o homem de Deus clame por ele, e ele ora, e o braço de Jeroboão volta ao normal. E aí Jeroboão pede que ele fique ali, né? Que ele coma, que ele passe um tempo ali. Mas aí no versículo 8 diz assim: mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele obedeceu ao Senhor e não ouviu o que Jeroboão disse. Porém havia um profeta já idoso naquele lugar, e quando ele ouviu a história, ele mandou que seus filhos selassem um jumento, um cavalo, um animal, e ele foi ao encontro do homem de Deus. E no encontro ele diz: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Versículo 15. Então o profeta lhe disse: vem à minha casa comer alguma coisa. E ele disse:
O homem de Deus disse: Não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: Não coma pão, nem beba água por lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: Eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor: Faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber na sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: Assim diz o Senhor: Você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou para não comer nem beber. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. E aí, enquanto ele ainda estava caminhando de volta, ele foi atacado por um leão e esse leão o matou. O profeta idoso foi lá, soube, resgatou o corpo dele e o enterrou naquele lugar. Ele não foi enterrado junto com seus familiares, né? Que foi que o Espírito Santo falou ao meu coração. Muitas vezes o Senhor, ele nos dá uma ordem expressa. E você sabe quando Deus está falando com você. Você sabe que Deus, ele falou para você: faça isso, não faça aquilo. A gente tem certeza quando Deus fala com a gente, ele nos dá uma ordem tão expressa quanto essa que o profeta recebeu. O profeta sabia que Deus tinha dito para ele: não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. Só que vem um outro profeta para ele e diz que havia recebido uma outra palavra do Senhor que desdizia aquilo que ele tinha recebido antes. E aí ele desobedece a ordem que o Senhor havia dado a ele. O que o Espírito Santo trouxe para o meu coração? Seja fiel àquilo que o Senhor tem dito a você. Às vezes parece que a gente é doido. Algumas vezes eu tenho chegado a me perguntar: Senhor, será que o Senhor só fala comigo? Por que é que todo mundo à minha volta, todos os profetas à minha volta, dizem que eu tô errada, que não é assim, que não é aquilo que eu tenho entendido do Senhor? Mas o Senhor me disse: não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. O Senhor tem te dito isso. Então, ainda que outro profeta venha a você e diga: faça assim ou faça assado. Se o Senhor te disse: não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho, obedeça. Porque o Senhor, ele honra aqueles que o obedecem. Ele prefere obediência do que sacrifícios. Não adianta você fazer propósitos, jejum, passar noites em claro orando, clamando, se você não obedecer. O Senhor te deu uma ordem muito clara. E você sabe que Ele está falando com você. Então obedeça. Não seja negligente. Muitas vezes, pessoas com boas intenções no coração são usadas por Satanás para nos tirar do caminho que o Senhor tem nos encaminhado. Por mais que haja amor, por mais que haja preocupação, é melhor obedecer a quem? É melhor ouvir a quem? Eu prefiro obedecer ao Senhor, porque Ele tem me dito: não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. Então a minha palavra hoje para você é: confie naquele que tem falado com você. Se Ele tem te falado, confia nele. Guarda as palavras do Senhor no teu coração, porque Ele não mente. Ele não é Deus de confusão. Então, você tem certeza que Deus falou com você. Você sabe que Deus falou com você. Não ouça os outros profetas.
Às vezes, por boa intenção, eles podem te tirar daquilo que o Senhor quer para você. Ouça a Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. E isso nos deu livre acesso a Ele. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Eu não estou dizendo que você não deve ouvir aos bons conselhos. O que eu estou te dizendo é que se você sabe que Deus te deu uma ordem expressa, uma ordem clara, você sabe que foi Deus, então obedeça. Por mais que outras coisas, outras pessoas venham dizer que não, que você está enganado, que não é Deus que está falando com você. A minha oração é que você tenha discernimento pelo Espírito Santo, que você saiba quando Deus estiver falando com você e que você tenha coragem de obedecer. Por mais que outros profetas digam que não, obedeça. Amém.